Bom, bom dia novamente. É uma grande alegria estar aqui. É a terceira ou a quarta vez que eu venho aqui? Não precisa colocar, não. Não precisa colocar isso aqui, não. É porque eu vou acabar derrubando. É que eu não paro, né? Pode pôr água ali. É a terceira vez? Quarta, né? Quarta vez que eu venho aqui. Eu já falei uma vez sobre vendas. O Roberto pediu para falar novamente sobre vendas. E vai ser esse assunto hoje aqui. É legal que já vi o pessoal fazendo pitch aqui. E eu espero que quem fez o pitch aqui entenda o que eu vou passar para você refazer, porque eu refaria todos eles. De verdade. Não é que tá ruim, é que tem algo muito importante para colocar no pitch de vocês, vocês vão entender bem no começo deles. Então, presta bastante atenção quando eu vou passar os 7 passos aqui, que vai abrir algo na sua mente aí. Tem um monte de gente aqui da primeira vez que eu vi, né, que levantou a mão a primeira vez. Quem nunca viu uma palestra minha, levanta a mão, só para eu saber. Nossa, todo mundo. Bom, deixa eu contar a minha história rapidinho, muito rápido, antes de entrar, porque é importante você conhecer um pouco da história de quem está trazendo conhecimento para você. Afinal, a Bíblia é um livro de histórias, concorda comigo? E a gente aprende através da história, as histórias que a gente vê ali. Então, a gente aprende muito com a história de alguém. Inclusive, se você for comprar livro de alguém, se tiver a biografia dele, compre primeiro a biografia, para você entender o contexto disso tudo, que é muito importante. Eu venho de uma família muito pobre, mas pobre mesmo. Quando a gente vê esse vídeo bonitão que fizeram aqui, fala, nossa, né, que legal. Mas uma família pobre. E eu até brinco, não é uma família simples, uma família pobre, porque tem rico simples e pobre enjoado, não é, não? E era pobre mesmo. E filho de caminhoneiro, imagina só um quintal de terra batida, com 8 casas, eram 4 casas, na verdade, geminadas, que viviam 8 famílias com 4 banheiros para fora. Certo? Então, um lugar bem pobre mesmo. Aí você imagina ver uma criança correndo ali, descalço, sem camisa, e falar assim, rapaz vai sair daqui, esse menino, e ele vai ser CEO de uma multinacional alemã aqui no Brasil. Fala, não, é totalmente improvável isso. E depois ele vai virar empresário e as empresas vão aparecer no Fantástico. Não, é mais improvável ainda. Pois é dali que eu saí. O mundo olha para a gente e acha que a gente é improvável. É ou não é? Porque olha as condições que nós temos, as condições que nós somos colocados aqui nesse mundo, e fala, é totalmente improvável. Só que aos olhos de Deus é exatamente ao contrário. A probabilidade, Ele te planejou, Ele te fez antes da fundação do mundo, pensou em você para você estar aqui com grandes coisas. Improvável para Ele é ao contrário. Só que quando a gente cai nesse mundo aqui, tem tanta coisa errada, tanta coisa acontecendo, que a gente começa a acreditar que nós somos improváveis. E você não é improvável, meu irmão. Acredite em mim. Você é mais do que vencedor. É o que a Bíblia fala. Não fala que você é improvável. E tem uma diferença de vencedor e mais que vencedor. Você sabe a diferença, não? Não? Tem uma história que um pastor uma vez contou para mim, eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Sabe o UFC? São 5 rounds, não é no UFC? Aí o cara entrou para o UFC com o prêmio de $15 milhões. Aí, primeiro round, ele apanhou o round inteiro. Segundo round, apanhou de novo. Terceiro, estava todo detonado. Quarto round, continuou apanhando o round inteirinho. No quinto round, ele estava com o olho roxo, sem um dente, detonado. No finalzinho do quinto round, ele dá um soco no queixo do oponente e ganha por nocaute. Aí ele pega o cheque de $15 milhões e vai para casa. Ele toca a campainha, a esposa dele, linda, maravilhosa, tomada banho, perfumada, abre a porta e dá o cheque para ela. Ele é vencedor e ela é mais que vencedora. Jesus apanhou 5 rounds por nós. Por isso que nós somos mais que vencedores. Ele nos deu um prêmio muito mais valioso do que $15 milhões, que é a eternidade. E vida em abundância, para a gente aqui nesse mundo aqui, viver o reino, e como o pastor falou, implantar o reino aqui. E é muito legal que essa vitória já é ganha. Então você não precisa acordar toda manhã para vencer. Você precisa acordar sabendo que você é mais que vencedor. E agir dessa forma. Isso muda tudo. Sabendo que você já é eterno. Não é que você, quando eu for para a eternidade, você já é eterno hoje. Esse corpo vai passar. Mas você pode perceber que todas as promessas de eternidade não estão no futuro na Bíblia. Fala que Deus já conquistou. Deus amou esse mundo de tal maneira que mandou seu único filho para que todo nele crê tenha a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você já é eterno.
Resta saber se você vive assim todos os dias, que você já é eterno. Porque quem é eterno, lógico que medo é normal, mas não vai ter medo das coisas. Porque o lugar mais seguro que tem é a gente correr no risco junto com Deus. Esse é o lugar mais seguro que tem. Então, e aí, depois de ser CEO, eu não era convertido ainda, né? E eu me casei, minha esposa está aqui, a Carla, nós nos casamos, e a gente começou a fazer aula de inglês particular em casa com o Leandro, né? O Roberto e a Simone conhecem, e ele foi dar aula para a gente só para evangelizar a gente. E nós nos convertemos numa aula de inglês. Ele levou a Bíblia em inglês, começou a evangelizar, e ele não falou para a gente que era igreja de crente, porque tinha um preconceito, de verdade. Porque quando a gente casou, eu já era CEO da multinacional, minha vida tinha mudado totalmente, e uma prima da Carla, sabe aquela tiazinha do coque, as poderosas? A prima da Carla, disso aí. E deu para a gente de presente de aniversário uma Bíblia. E eu tirava o sarro da Carla, falei, Carla, é sua família, é brincadeira, né? Olha esse presente que ele dá. Brincadeira, né? Te tirei lá da ZL. Sua tia me dá uma Bíblia de presente de casamento. Né? Só que a gente lia essa Bíblia toda noite, no Salmo 139, não me pergunte por quê. E a gente pediu um caminho para Deus. E Deus tocou ali no coração do Leandro e mandou lá em casa. E aí ele começou a evangelizar a gente aceitou Jesus. E aí ele falou assim, ó, vai domingo nesse lugar aqui, ó. Eu estou lá todo domingo às 18 horas. Aí chegou no domingo, eu falei para Carla, vamos lá nesse lugar que o Leandro falou? Vamos. Era a Igreja Vida Nova. A gente chegou assim na frente, eu falei, Carla, é igreja de crente esse troço aqui. A Carla falou assim, eu não estou nem de saia, vamos embora. Eu falei, não vamos entrar, estamos aqui, vamos entrar. A gente entrou, gente, e a gente foi impactado de uma maneira que realmente a gente entendeu ali o que é Deus, conhecemos pessoas maravilhosas. O que eu quero dizer com isso? Nós, a Carla e eu, nós somos frutos. Embora o Leandro nem sabia esse conceito ainda, de uma empresa como um ministério. Porque ele estava trabalhando, só que o objetivo principal dele era transformar a minha vida. Nem tinha uma empresa ainda. Mas o que eu quero falar para você aqui, a gente vai falar sobre vendas, mas tudo isso só importa se a sua empresa for um ministério. A sua empresa foi feita para transformar vidas. Não foi feita para ganhar dinheiro. Tem que ganhar muito dinheiro, porque não é filantropia. Mas não é esse o objetivo principal. Você quer ver? Tem algum contador aqui, não? Tem KNAI ganhar dinheiro ou não? KNAI, abrir empresa para ganhar dinheiro, tem ou não? Não tem, né? KNAI é a atividade da sua empresa, ou seja, você exerce uma atividade, você tem uma razão social, a razão pelo qual a sua empresa existe para a sociedade. Esse é o objetivo da sua empresa. E vou falar muito maior que isso. É implantar o reino através da sua empresa. Deus não está colocando uma empresa na sua mão só para você ganhar dinheiro. Tem que ganhar muito dinheiro, sim. Tem que ser próspero. Porque você viu que para construir algo aqui, vai dinheiro, não vai, gente? E Deus está buscando empresários para poder derramar, para ele poder contribuir. Ele não vem aqui para gerar dinheiro. Ele vai gerar dinheiro através de você. Então esteja alinhado com isso. E aí, de verdade, você vai ser a tua empresa com o ministério, se importando com pessoas, se importando com o que realmente importa, que é com a eternidade. Esse é o motivo de você ter uma empresa. Inclusive, a pastora falou sobre força e sobre sabedoria aqui, não falou? E é uma tríade que eu falo muito: força, sabedoria e capacidade. Em Deuteronômio fala que não diga que da força do seu braço você adquiriu riqueza. Antes, lembre do Senhor teu Deus. Ele que te dá força para você adquirir riqueza. Sabedoria, também a Bíblia fala, peça sabedoria. Você que precisa, peça a Deus, que Deus dá sem medida. Mas não pense o homem que pedir sem fé vai receber alguma coisa. Força e sabedoria. Deus derrama. E tem a capacidade. Quem conhece aquele versículo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Quem conhece? Não, você não conhece porque não tem esse versículo. Não existe, isso é mentira. Você não conhece. É verdade, não é. Todo mundo fala, mas não existe, vai procurar. Sabe o que está na Bíblia? Está para você se capacitar.
Parábola dos talentos. A um ele deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5, conforme a sua. Deus vai derramar na sua mão conforme a sua capacidade, meu irmão. Ele não é irresponsável. Então vai se capacitar. Você quer ver? Muito simples. Tem um neurocirurgião. Você precisa fazer uma cirurgia no seu cérebro. Neurocirurgião ateu. Já fez 1000 cirurgias exemplares. E aí tem o crente, que não está capacitado a fazer cirurgia no cérebro. Com quem que você opera? Certo? Porque ele tem capacidade, ele foi buscar capacidade, ele estudou para isso. Ele se preparou para isso. Agora, sabe o que Deus está buscando? Quem tem capacidade e toda espiritualidade. É isso que ele está buscando. Então, empresário, se capacite. Mas isso aqui que vocês estão vivendo aqui, esse espaço, o C2B, é uma bênção, gente. Eu não sei quantos têm noção da excelência. Eu já fui palestrar e pregar em muitas igrejas por aí. Muitas. Tem muitas de verdade que tem um nível de excelência. Mas quem está aqui, acredite, agradeça pelo que vocês têm disponível aqui. A hora que eu cheguei aqui, eu fui recebido com um amor que é diferente. Fora a estrutura. O amor, de verdade, é diferente. Acredite em mim, eu visito vários lugares, é diferente. Então agradeça. Assim, louve a Deus pela sua oportunidade. Beleza? Queria só dar essa introdução para a gente começar. Coloca para mim o primeiro slide, por favor. Vamos falar sobre vendas. E vendas, dinheiro, não é? Din-din. Certo? Só que eu preciso primeiro contextualizar vendas antes de passar uma técnica de venda, porque não adianta eu passar uma técnica fora de contexto que não vai funcionar. Primeiro, dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é valor em papel moeda. Certo? Dinheiro é valor em papel moeda. Então, vendas é uma forma de a gente gerar esse dinheiro. E aí o que acontece? O que é o processo de vendas? Não é eu arrancar dinheiro de alguém. Não é... Quem gosta de vendedor? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem gosta de comprar? Aí, que beleza. Ué, não bate esse negócio, concorda comigo? Você gosta de comprar, mas não gosta de vendedor. Por quê? Porque a fama do vendedor é aquele cara que quer me enganar, arrancar meu dinheiro. Aquele cara que quer me enrolar. É assim ou não é? Nós precisamos quebrar isso. Precisamos começar quebrando isso. Porque, na verdade, o que é o dinheiro? O dinheiro é valor em papel moeda. Para que serve? Qual que é o propósito do dinheiro? O propósito do dinheiro é remunerar algum tipo de valor. Eu presto um serviço para você, te vendo um produto que tem um valor, e você tem coragem de pegar um valor e me dar em dinheiro sob a troca daquele produto ou serviço. Esse é o propósito do dinheiro. É remunerar um valor. Agora, para pensar. Eu chego para você e falo... Quer trocar R$50 por R$50? Você fala, que sentido faz isso? Agora, se eu falar para você, quer trocar o seu 50 por 70 meu? Você fala, eu quero. Por quê? Porque você viu uma vantagem nessa troca. Então, para você, o processo de venda é eu agregar valor na vida da pessoa acima do valor que minha mercadoria custa. Aí a pessoa tem coragem de arrancar esse dinheiro com alegria e remunerar o valor que você está levando para a vida dela. E quando você agrega valor primeiro e o dinheiro remunera esse valor, o seu propósito é agregar valor com a sua empresa. E o propósito do dinheiro é remunerar esse valor. Você e o dinheiro se encontram numa vida de prosperidade, os dois cumprindo o seu propósito. Agora, se você engana o velho vendedor do mercado, você não agregou valor. O dinheiro não perde o valor. Quem perdeu o valor foi você. E aí o dinheiro começa a ser seu senhor. Esse é o grande problema. Percebe? Então, meu irmão, quando você for vender, entenda o seguinte: eu preciso agregar valor, eu preciso me importar com essa pessoa, eu preciso entender que eu preciso transformar a vida dela. Se ele não é meu cliente, ele não precisa do que eu estou vendendo, eu não vou empurrar. Eu não vou querer que ele compre. Pare de vender por necessidade. Se você, eu preciso vender porque eu preciso fechar a meta, esquece isso. Está errado. Se você precisa vender, você não vai vender bem. Vai brigar pelo centavo. Pode perceber, eu preciso sair porque eu preciso... Para sobreviver está errado.
Eu tenho que agregar valor, eu tenho que entregar algo incrível. E aí a pessoa paga com alegria aquilo de volta. Essa relação que precisa começar a mudar aqui a venda. Quer ver? Ó? Quem aqui tem problema na hora de falar o preço? Levanta a mão. Isso não está certo dentro de você, essa parte de troca de valor. Porque se você sabe o valor que você tem e o que você está vendendo, não tem problema de falar o preço. Porque o seu valor está acima do preço. Está entendendo? Isso é muito importante você entender esse conceito que eu acabei de falar aqui, antes de começar a vender. Porque se você for para uma venda, sem esse conceito bem trabalhado, parece que não é justo o que você está recebendo de volta. Por isso você tem vergonha de falar o preço. E quem aqui acha que está incomodando quando está fazendo um follow-up com o cliente? Tá ligado? Já liguei 5 vezes e acho que eu estou incomodando. Quem acha que está incomodando? Levanta a mão, quero saber. Quem não acha que está incomodando? E quem não vai levantar a mão, não importa o que eu perguntar. Só tem 2 opções, né? Ou incomoda ou não. Vai lá. Quem acha que está incomodando? Levanta a mão. Acredite, você também tem que mudar isso aqui para começar. Eu estou fechando isso tudo antes de a gente entrar nos conceitos, tá? Porque a gente precisa mudar essa forma de pensar para a gente aplicar o conceito certo. Você precisa mudar isso também. O que você tem que pensar? Essa pessoa não descobriu ainda que ela precisa do que eu tenho e eu preciso falar com ela. Você desiste de falar a alguém de Jesus que já negou 10 vezes? Não, porque você sabe que é verdadeiro o que Jesus promove na vida das pessoas, não é? Se você sabe que é verdadeiro o que você está vendendo, você também não desiste, porque a pessoa precisa daquilo. Entendeu? É isso que eu preciso mudar. Primeiro, não tenha vergonha de falar o preço. E outra, não pense que você está incomodando numa venda. Pelo contrário, se você de verdade vive isso que eu falei, de agregar valor, você não está incomodando. Quantos follow-ups eu falo que tem que no mínimo fazer antes de desistir do cliente? Ter certeza que não é 8 follow-ups, pelo menos. Então não tenha vergonha de ligar. De verdade. Acredite, o melhor cliente é aquele que já te ouviu uma vez e você está fazendo um follow-up com ele. Faça esse, pelo menos até 8 follow-ups. É lógico que não pode ser aquele follow-up assim, oi, sumido, né? Aí não vai virar nada. Você tem que ligar de verdade com a intenção de agregar valor. Tá bom? Põe para mim o próximo slide. Deixa eu explicar para você, como é que geralmente é o processo de venda, porque alguém montou uma empresa, e como é que tudo começa? O empreendedor olha para o mercado, certo? Ele acredita tanto na ideia dele, que ele acha que se ele colocar X, ele vai conseguir vender, e vai voltar 3X para o bolso dele, por exemplo. Só que a estatística mostra que cada 10 empresas, 8 fecham no primeiro ano. 8! Por quê? Porque tem isso aqui no meio. O cara não montou um projeto, não tem processos determinados, não tem gestão de pessoas, não tem gestão financeira. Então, vendas é uma parte disso tudo, mas tem tudo isso aqui antes de você vender. Isso é importante você entender onde está o contexto de vendas da empresa inteira, antes de começar a vender. Porque senão fica um processo quebrado. E aí eu vejo muito empresário vendendo sem o preço certo. E é melhor não vender se está com prejuízo. Ou então, ele vende bastante e ele não entende, porque às vezes sobra dinheiro um mês, às vezes não sobra. Por quê? Porque o mix dele não está de acordo com o preço correto. Às vezes tem um produto correndo à margem do outro. Então, não adianta só vender, porque faturamento é maravilhoso, mas com lucro, concorda comigo ou não? Então, tudo isso tem a ver, a sua estratégia de venda tem que estar no contexto da empresa como um todo. Por isso que é muito importante. Põe para mim o próximo, por favor. Eu não vou entrar em detalhe, gente, porque não dá, eu vou falar só sobre vendas, mas o que acontece? Essa aqui é a parte estratégica de uma empresa, e tudo começa com o seu sonho. Qual é o seu sonho? Profissional. Nós temos sonhos pessoais, sonhos familiares e sonho profissional. Qual é o seu sonho? Por quê, Pedro? Porque se você montou uma empresa para sobreviver, tudo aquilo que eu falei que está errado na venda, você vai vender daquele jeito. Eu preciso vender para sobreviver, eu preciso arrancar dinheiro de alguém. Não. Deus não supre a necessidade, Deus realiza sonho. Qual que é o seu sonho? Deus não te fez por acaso. Como eu falei, você é mais que vencedor, você não é improvável. Então, Deus te colocou aqui, ó, entenda o seguinte.
Se você foi planejado antes da fundação do mundo, quando Deus te despertou hoje cedo, sabe o que Ele falou para você? Não sei se você tem essa consciência. Ele falou, filho, levanta. Eu preciso de você hoje, aqui na terra, para que parte do meu plano seja cumprido através da sua vida. Inclusive na sua empresa. Então não adianta você não pode ter uma empresa para sobreviver. Qual que é o seu sonho? Onde você quer chegar daqui a um tempo? Alinhado com o propósito de Deus, porque alinhado com o propósito. As habilidades que você precisa ter, skills é bonitinho em inglês, né? Mas habilidades. A visão que você tem para a sua empresa. Visão onde você vai chegar. Ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. Vamos falar de Moisés. Moisés tem uma visão. Ele teve um encontro ali com Deus, Deus deu uma visão para ele da terra prometida, ele falou, vamos lá libertar a galera do Egito e vamos para a terra prometida. Moisés era o único que não era escravo, que não tomava chicotada. O restante era tudo escravo. Todo mundo pedia para voltar, menos Moisés. E só ele que não era escravo. Não é louco isso? Porque ele tinha a visão. Visão é muito, muito importante. Tem a forma certa de estabelecer isso, a forma certa de colocar na sua empresa. O seu vendedor, você como vendedor, precisa saber a visão, onde você está indo, porque as vendas é onde vai possibilitar isso tudo. Tá? Aí, proposta de valor. Isso também é necessário para você vender. O que é proposta de valor? É o seu diferencial competitivo. Você sabe responder a seguinte pergunta? Por que eu compraria de você e não do seu concorrente se vocês tiverem o mesmo preço? Sabe responder? Se não sabe, está brigando pelo centavo. Porque a única coisa que sobrou é o preço para te separar. Concorda comigo? E lembra que eu falei que é troca de valor? Se você não tem uma proposta de valor, um diferencial competitivo, por que você é diferente do restante? Você não tem proposta de valor. Aí eu só vou te balizar pelo preço. E está errado isso. Então, mas isso vem antes da venda. Minha equipe de vendas precisa receber isso. Aí eu vou definir as metas de venda. Antes disso não adianta. Antes disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou definir meta de venda e vou falar, liga de novo, fala mais uma vez. Já cobrou? Já fez o follow-up? E o cara fala assim, meu Deus, esse cara só me cobra. Ele não sabe, ele está lá e tentando fazer, mas é papel seu a parte estratégica. E toda a estratégia para que essas metas estejam em pé. Aí depois, põe a próxima aqui para mim. Aí sim você tem a sua equipe montada e treinada em cima dessa estratégia que você montou. Isso é responsabilidade sua, empresário. Não é da sua equipe de vendas. Só que se você não tem isso, ele está lá tentando te ajudar a vender, mas ele não sabe direito para onde está indo. E aí você vai montar a sua equipe baseada nisso tudo, não vou entrar nesse detalhe aqui de perfis de comportamento e tudo, mas só vou falar rapidamente. Tem 3 tipos de perfis. Tem o visionário, implementador e gerenciador. Porque isso é importante na hora da venda também. Você mapear o perfil de comportamento para vender. Você vai entender o porquê. Como é que é o visionário? O visionário é aquela pessoa cheia de ideia, que fala pra caramba, que é acelerado, que quando falou assim, faça a conexão lá fora, é aquele cara que já está conectado com todo mundo. Está dentro dele, natural para ele. Enquanto tem alguns que ficam mais assim, meio, né? Ele está conectando, ele está falando com todo mundo, ele está conversando, ele está contando piada, ele tem um monte de ideia ao mesmo tempo. Se ele arruma um sócio visionário, então, vão tomar café da manhã antes do trabalho, cada um teve 10 ideias durante a noite, e falou um para o outro de manhã. Eles são doidão. São tudo doidão. Mas tem um negócio dentro dele que ele se movimenta dessa forma. E tem o implementador, aquele cara que é mão na massa. Ele pega uma ideia e ele já quer logo implementar, ele quer fazer. Ele não tem... não, já entendi. Ele quer fazer. Quer colocar em prática, rápido. E tem o gerenciador, que ele quer análise, cuidado, estabilidade, cálculo. Certo? Lógico que cada um desses abre mais 3, mas só para você entender rapidamente. E concorda comigo que tanto para você montar a sua equipe, você precisa saber disso, para colocar as pessoas no lugar certo? E se eu estou negociando com um visionário, a minha fala é diferente de que estou negociando com um gerenciador. O que o gerenciador quer? Dados, segurança. E o visionário, oportunidade. Cara, tem uma oportunidade aqui, o cara, onde? O cara nem sabe o que é, o cara já sai correndo. Ele não quer saber detalhe, ele quer saber da oportunidade. E aí você precisa negociar da maneira certa. E para montar a sua equipe é a mesma coisa. Eu vou colocar um gerenciador em vendas? Não, o gerenciador tem que estar no financeiro. Contabilidade, planejamento, cálculo, precificação.
certo? E o visionário é o que... É quase como se fosse o evangelista, o visionário. É verdade. É o evangelista. Certo? Então, o que acontece? Você precisa saber para você montar a sua equipe. É mais ou menos o seguinte. Existe a anatomia física, não tem? Existe também a anatomia cognitiva. A anatomia física é o seguinte, para jogar basquete, o que o cara precisa ser? Alto, certo? Ágil, forte. Um dos maiores jogadores da atualidade, LeBron James. Tem 2 metros e tantos de altura, ágil, forte, certo? Alta performance no basquete. Aí se eu for para maratona de 40 quilômetros, quem é o campeão mundial, recordista mundial? Eliud. 1,58 m, 52 quilos. Aí eu pego o Eliud, alta performance, maratona, e vou colocar lá na NBA. Vai dar certo? Mas eu vou treinar. Eu vou pagar um bom salário para ele. É assim que o empresário faz. Pega o Eliud do coitado e põe na NBA. Não analisa perfil de comportamento para montar a equipe. E monta a equipe assim. Espera que eu vou treinar e ele vai dar certo. Não vai, porque a anatomia cognitiva dele não é adaptada para aquela função. Então, para você ter uma boa performance em vendas, precisa saber montar a equipe de vendas com o perfil de comportamento correto. E você precisa saber ler o perfil do cliente que você está negociando. Eu não vou ensinar isso aqui, não dá tempo de ensinar isso aqui, mas eu preciso que você desperte para isso. Eu quero colocar um monte de dúvida na sua cabeça hoje. Eu preciso que você desperte para isso. Beleza? E aí depois vem para cá, que é onde a coisa acontece. Põe para mim o próximo. E vendas está aqui, ó. Olha só. É só isso aqui, ó. Porque depois tem a parte financeira, a parte de marketing. Marketing e vendas é diferente. Marketing é como eu vou aparecer para o mercado para trazer pessoas para vendas, executar a técnica de vendas para voltar dinheiro para o caixa da empresa. E vendas é a única área que volta dinheiro para o caixa da sua empresa. As outras só gasto, mas são totalmente necessárias. Isso tudo aqui, é lógico que eu passei de forma relâmpago, é como deve ser estruturada a empresa para que vendas tenha capacidade de vender e entregar aquilo que está prometido e você não tem nenhum tipo de constrangimento, não achar que está incomodando, não achar que seu preço, tem vergonha de falar o preço e tudo mais. Porque tem toda uma estrutura por trás. Deu para entender, gente? Está todo mundo quieto na minha cara assim, falei, meu Deus do céu. Pensei que o cara ia só falar de vendas. Mas não adianta só eu falar aqui, entregar uma técnica e não explicar para vocês que tem todo um contexto atrás disso. Porque o que eu estou interessado é que vocês prosperem, aprendam, se capacitem. Vai se capacitar, meu irmão. Lembra que aquele versículo não existe. Certo? Precisa estudar. Precisa estudar. Força e sabedoria Deus dá sim. Tá? Agora precisa se capacitar, precisa estudar. Beleza? Então vamos lá. Vamos mergulhar um pouco em vendas assim. O que é vender? Vender é fazer a razão de existir da sua empresa chegar até o cliente. Ponto. Venda não é tirar dinheiro de ninguém. A sua empresa tem uma razão de existir, um porquê que ela existe no mercado. Nós vimos alguma aqui, por exemplo, de viagens, certo? Fez o pitch aqui. Empresa de vendas, não é? Tem outra parte de estrutura metálica, esse negócio todo. Ou seja, essa é a razão dela existir. Como é que eu conecto isso com o cliente? Isso é vender. É a razão da minha empresa existir conectada com o cliente. Por isso que existe canal de venda. O canal é que conecta as pessoas, o cliente, até a razão de existir da empresa. Isso é vender. Põe o próximo para mim. Agora a gente vai vender para quem? Vai vender para um ser humano, certo? Então eu preciso saber como é que a cabeça do meu cliente funciona. É muito importante isso. Põe o próximo. Existe um negócio que chama trilha neural. Vendas tem muito a ver com neurociência. O que é trilha neural? É o caminho praticamente que o meu pensamento segue. E aí se eu penso muito de uma forma, eu crio como se fosse, imagina que fosse uma mata aqui, e eu tenho trilhas por onde meu pensamento passa. Sempre que eu penso da mesma forma, eu vou ampliando essa trilha, que é a trilha neural. Aí cria o seu mapa mental. Aqui, é como se fosse realmente um mapa, sabe, com trilhas. E aí um pensamento novo é a mesma coisa que eu pegar um facão e abrir uma picada nova no meio do mato. Aí eu paro de usar aquela trilha, o que acontece?
o mato cobre. Aqui também é a mesma coisa, existe a poda neural. Se eu tenho um pensamento novo e nunca mais penso daquela forma, nunca mais utilizo aquilo, é podado. Por isso que falam para você, vai numa palestra como essa, depois coloque em prática, porque se não vem a poda neural, você nem lembra mais do que você escutou na palestra. Quem já foi numa palestra aqui que nem lembra mais o assunto? Só eu não? Não. Ou sou eu que tenho amnésia? Não. Não. É porque a gente não usou, e aí a poda neural acontece. Então, um pensamento novo é isso. E outra, e aí quando está bem consolidado os nossos pensamentos, olha o que o nosso cérebro faz. Ele deposita uma camada de fósforo em volta aqui, como se fosse encapando um fio. Por isso que você toma fosfosol para a memória. Porque tem uma camada de fósforo ali. Aí sabe o que é legal? Aí você quer conquistar um cliente novo. Sabe o que precisa fazer? Abrir uma picada nova no meio do mato, porque ele está acostumado a pensar sempre do mesmo jeito, comprar da mesma pessoa, sempre da mesma forma, e você vem oferecer algo novo. Algo novo é uma nova trilha. Aí você tem que furar a capa de fósforo e uma outra coisa. Toda vez que você pensa da mesma forma, o seu cérebro te dá uma carga de dopamina. É que nem adestrar cão. Ah, fez igual bonitinho, do mesmo jeito, toma dopamina. Toma dopamina. Então, o que acontece? Para comprar de você pela primeira vez, ele precisa furar a camada de fósforo e abdicar da carga de dopamina para comprar de você. Está fácil ou não? Por isso que quem já é seu cliente é o melhor cliente que você tem para ligar novamente. E você não está ligando para ele de novo, porque ele já pensou em você, tanto é que te aceitou, até você falar do seu produto ou serviço para ele. Esse é o melhor cliente que tem. Já tem uma trilha formada lá. Um cliente novo é uma nova trilha que tem que furar a camada para ele pensar em você, a possibilidade de comprar de você e pronto. Põe o próximo. Põe o próximo para mim. Eu vou dar o exemplo do supermercado. Essa moça acabou de casar. Primeira compra que ela vai fazer no supermercado. Na casa dela, a mãe dela usava o detergente Minuano. Tá? E ela a primeira vez vai comprar, está no supermercado. E aí ela olha para a prateleira e vê um monte de detergente. Adivinha qual que é a tendência dela pegar? Porque já está ali, a trilha neural está formada, é natural. E sabe o que acontece, neurologicamente falando? Quando ela olha para a prateleira e vê um monte de opção, o hormônio que é desencadeado é um hormônio de estresse. Porque está na tensão da decisão. É muito louco isso, é microsegundos, mas isso que acontece. E a hora que ela olha o Minuano e decide pegar o Minuano, ela recebe uma carga de dopamina, de bem-estar, e coloca no carrinho. Para ela pegar outro, ela precisa abdicar dessa carga de dopamina. Ou, o que tem que fazer? Como você gera dopamina na cabeça do seu cliente, antes dele comprar de você? Aí minha pergunta é, qual é a dopamina da sua marca? Qual é a dopamina do seu negócio? É isso que precisa ter numa técnica de venda. Por isso que eu falei aqui, que eu mudaria algumas coisas nos pitches aqui, que faltou dopamina. Eu vou mostrar 7 passos para a gente gerar isso. Tá? Faltou essa dopamina. Põe para mim o próximo. Tem algumas coisas que geram dopamina. Vantagem. E geralmente, quem tem equipe de vendas aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Vê se é só lá comigo que acontece. O seu vendedor sempre reclama que precisa baixar o preço ou não? É só comigo ou não? Acho que é só lá na minha empresa, né? Vocês, o vendedor não fala, precisa baixar o preço para vender. Não fala, né? Sabe por quê? Porque ele quer gerar uma vantagem. E a única vantagem que ele vê é baixar o preço. Por quê? Porque você não deu para ele um diferencial competitivo. Aí você culpa o seu vendedor, inclusive, não é legal? Deixa eu falar uma coisa. Vamos riscar a palavra culpa e começar a trocar por responsabilidade. A culpa não é do seu vendedor, a responsabilidade que é sua. Comece a assumir essa responsabilidade. Qual que é o diferencial competitivo? Então, tem que dar uma vantagem. Segurança também gera dopamina. Nenhum cliente que está inseguro ou tem dúvidas sobre o seu produto ou serviço vai comprar. Você quer ver uma coisa que gera segurança? Que é uma coisa simples, procedência. Olha só, como assim? Vamos lá. Mousse de chocolate. Mousse de chocolate belga. Ainda tem um quentinho no coração assim? É porque
Só falei belga no final, gente, mas tem uma procedência. É queijo, queijo de Minas, pão de queijo de Minas e por aí vai. Está entendendo? Então, a procedência gera segurança. Certificado de garantia gera segurança. Depoimento de clientes geram segurança. Tudo isso é para você gerar dopamina na cabeça do seu cliente. Eliminar uma dor é gerar um prazer. Tudo isso gera dopamina. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, põe o próximo para mim, na prática, como fazer isso. O que acontece? Isso aqui são dados de mercado, que somente 3% dos clientes estão naquela fase de eu quero e quero agora. Sabe que é o cara que está com o dedo cortado, entra na farmácia e pede um band-aid? Aí o cara vendeu um band-aid para ele, certo? Isso nem foi venda, foi entregar o band-aid e pegar o dinheiro. A maioria dos vendedores, a maioria dos empresários só vende para esse topo da cadeia aqui. É o cara que quer e quer agora. Esse é fácil de vender. Você quer ver onde está esse cara aqui? Quem aqui a empresa praticamente sobrevive de indicação? Levanta a mão. É esse aqui, esses 3% aqui. Por quê? O cara está buscando, sei lá, quero um pintor. Aí você vai ligar para um amigo seu que você confia. Cara, você conhece algum pintor? Eu sei que você pintou sua casa há pouco tempo. Ah, conheço o Zé da Silva. Aí vai me indicar o cara vai lá, eu já sei o que eu quero, eu já tenho uma referência, 80 e tantos por cento de chance de eu fechar com ele, estatisticamente falando. Acho que é 82%, se não me engano. Que é isso aqui, ó. Só que daí quero, mas estou pesquisando. O cara sabe que quer pintar a casa, mas está pesquisando no mercado com outras possibilidades. Não veio da indicação. Então, estou pesquisando ainda. E aí tem que nem sabe se quer. E aqui embaixo, a pessoa não está nem pensando no assunto. Qual que é o grande segredo? É elevar o nível de consciência até chegar ali no verdinho. E existe um processo para isso, para elevar o nível de consciência do seu cliente, para ele chegar no ponto de quero e quero agora. Por que é importante quero agora? Porque senão você vai escutar a coisa que todo mundo escuta e que é terrível, que é o vou pensar. É ou não é? Quem que já vendeu e falou assim, vou pensar. Você fala, vai pensar, está me enrolando, né? Esse vou pensar tem um... Cara, não existe palavra, assim, frase mais grávida no mundo, tanta coisa dentro, né? Vou pensar, eu não quero, vou pensar, não estou nem aí para isso aí, vou pensar, está caro. E vou pensar, tem um monte de coisa ali dentro. Certo? Então tem como você levar a pessoa por um caminho, por uma jornada de 7 passos para evitar o vou pensar, para fazer a tomar a decisão o quanto antes, certo? Criar um nível de urgência para isso, tomar a decisão. Por que acontece? Tem o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Um toma conta da parte racional e outra parte emocional. Quem já ouviu falar que compra é totalmente emocional? Quem já ouviu falar sobre isso? Não é totalmente, tá? Por quê? Sem a parte racional, ninguém compra. Pode perceber. São as duas coisas. É como se a parte racional fosse o carro que você deu para ele andar e a parte emocional é o combustível do carro. É a decisão, é o combustível. Para ele se movimentar, para ele fazer o movimento, precisa do combustível. E o carro é toda a parte técnica que você explica da sua proposta. Então precisa ter a parte técnica, se explicar o produto ou serviço, mas tem que ter o combustível, que é a parte emocional que faz o cara tomar a decisão. Então são as duas coisas. E o que eu mais vejo são empresários apaixonados pelo seu produto ou serviço, explicando como funciona o produto ou serviço. E ninguém quer saber como é que funciona o seu produto ou serviço. Ele quer saber qual é a vantagem que ele vai ter com aquilo, qual é o valor que aquilo vai trazer para a vida dele, qual o problema que soluciona dele, ou qual o prazer que gera na vida dele. Ele não quer saber como funciona. Ninguém compra várias séries de abdominal, compra uma barriga bonitinha. Certo? Ninguém quer saber o processo. O cara quer o resultado final, é ou não é? Se puder pular o processo, então, melhor ainda. Certo? Mas não dá, né? Então, mas é ali que precisa começar a minha venda. E não explicar como é que vai ser o processo. Olha, você vai acordar às 7h30 da manhã, né, vai na academia, vai fazer... Não é isso. Não quer explicar o processo. É quer saber o resultado final. E a grande maioria erram nisso que eu estou falando. Então, vamos lá. Põe para mim o próximo.
Então, essa parte de explicar como é que funciona é a etapa 6 dessa jornada de 7 passos. E só 3 a cada 100 clientes estão preparados para começar daqui. Você quer ver? Quantas pessoas te ligam e já perguntando o preço do que você vende? Um monte, né? E sabe o que você faz? Você fala. Não é para falar. Você tem que trazer o cara para cá, ó. Pedro, mas não é rápido, gente. Você viu o pitch de 1 minuto aqui? É rápido caminhar aqui. É só pegar a habilidade de treinar muito isso. Não demora. É rápido. Mas você não pode. Outra coisa, não enviem proposta. Apresente proposta. Vamos ser sinceros. Quem aqui já pediu proposta para alguém que não foi diretamente na última folha onde está o preço? Todo mundo, né? E você acha que com você é diferente, você fez uma capa bonita? Não. Ele vai pegar, olhar, olha o preço, aí se ele gostar, pode ser que ele volte para ler. Aí você faz exatamente igual. Não. Proposta se apresenta para você agregar valor, não se envia. E aí, depois que envia, ainda fala assim, ó, estou à disposição para quaisquer dúvidas. O cara vai ligar nunca para você de volta. Você terceirizou para não sei quem aí, sei lá, a venda. Qualquer coisa me liga. Não. Apresente a sua proposta. Não, Pedro, mas pelo menos liga. Olha, eu estou te mandando uma proposta, você percorre os 7 passos em 1 minuto e aí envia a proposta para ele. Entendeu? Pelo menos isso. Mas não só envia uma proposta fria que não vai virar. Falta o combustível. Você ali está explicando a parte técnica, mas não tem o combustível para o carro andar. Beleza? Então vamos vir aqui para o primeiro passo. Põe o próximo slide, que é até anterior do primeiro passo. Eu vou convidar a pessoa a entrar numa jornada comigo de 7 passos, sem ela perceber, é óbvio. Só que para isso você ter uma preparação antes de entrar, que é apresentação e conexão. Eu preciso me apresentar com autoridade. Eu sou não sou vendedor. Lembra? Ninguém gosta de vendedor. Lembra? Todo mundo levantou a mão aqui, né? Ninguém gosta de vendedor. Só gosta de comprar. Então você não pode ter a figura do vendedor em si. Você é especialista no seu negócio. Mais ou menos o seguinte: você entra numa loja para comprar roupa. Como é que geralmente é a abordagem? Oi, tudo bem? Posso te ajudar alguma coisa? Não, estou dando só uma olhadinha. Ah, tá bom. Ó, qualquer coisa estou ali, só me chamar. Não é assim? Totalmente errado, gente. Totalmente errado. O cara pensa que está sendo educado. E não é só lógico que tem que ser educado, mas não é só a educação que vende. Olha a diferença. Entrou numa loja de roupa. Olá, tudo bem? Eu sou especialista em moda. E todo mundo que entra aqui na loja pela primeira vez recebe uma consultoria gratuita. Você sabia que, de acordo com o tom da sua pele, você tem um tom de roupa que fica melhor, que melhora o seu semblante? E com o formato do seu corpo também, tem roupas que vão valorizar a sua silhueta ou não? E a gente está oferecendo essa consultoria de forma gratuita aqui. Posso te apresentar? Mudou, né? Eu estou vendendo? Estou agregando valor primeiro. É disso que eu estou falando. Aí no meu negócio, bonitão, dá seus pulos, né? Vai, pensa lá, para você fazer ela no seu negócio, não dá para você copiar, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Se eu conversar com você um pouquinho, eu vou dar um exemplo do seu negócio. Consigo dar exemplo de qualquer tipo de negócio. Mas é isso que eu estou falando. Não é vendedor, é alguém que está ali preocupado com a pessoa. E aí ela vai mostrar a roupa, óbvio, qual? A roupa dela, certo? Que está ali, e aí a pessoa vai vestir para mostrar como é que é a diferença. Ó, põe uma assim para você ver como é que é. Ó. Olha essa como valoriza muito mais. Você vai dar uma aula para ela. E ela vestiu e se sentiu bem, viu que é muito melhor. A tendência dela comprar aumenta muito. Só na forma que eu estou me apresentando. Eu fiz só uma pergunta para ela: posso te apresentar de forma gratuita? Eu vou te explicar sobre cartela de cores, sobre tudo isso. A pessoa, sim. Já tive o primeiro sim dela. Eu preciso treinar a pessoa a falar sim para mim. Aí vou criar conexão. Eu vou fazer perguntas. Eu vou falar a palavra que ela mais gosta de escutar. E qual que é a palavra que ela mais gosta de escutar? O nome dela. Tratar o tempo inteiro pelo nome. O tempo inteiro pelo nome. Certo? E aí eu vou perguntar algumas coisas para ter alguns sims dela, para depois entrar na jornada. Então, dei o exemplo de roupa aqui. Aí entrei na jornada. Põe o próximo slide. Aí eu vou aqui, ó, a primeira parte. Vamos lembrar do pitch que foi feito aqui. A primeira parte é amplificador.
Primeira parte, você tem que mostrar o amplificador do seu cliente. E a melhor maneira de fazer isso é com perguntas. Quem lembra a primeira empresa que teve aqui, vendia o quê? Não. Vendia iate, mas ele veio apresentar a empresa de vendas dele, né? Sabe como seria legal começar? Amplificando a dor. Quais são as dores de quem está tentando vender e está com problema com isso? Ao invés de explicar como funciona, você, quem aqui tem problema com vendas e quer aumentar suas vendas? Eu estou criando conexão com o público, fazendo pergunta. Para o adulto, a melhor forma de entrar na mente dele é fazendo perguntas que ele se abre, porque ele começou a pensar, e não eu estou empurrando algo. Então, eu preciso amplificar a dor. Eu vou explicar passo a passo aqui, depois eu vou voltar com um exemplo prático. Tá? Então, a primeira coisa é amplificar a dor. Segunda coisa, põe lá. Eu vou falar que tem outras soluções no mercado, mas tem a minha. Por que eu faço isso? Neurociência novamente. O cérebro precisa de 2 opções, pelo menos, para decidir. Se tiver uma única opção, ele não decide. Então, eu vou falar que tem outras opções no mercado, mas tem a minha. Pedro, mas não estou dando tiro no pé? Não está, acredite em mim. Senão ele vai falar, vou pensar, porque ele vai pesquisar. Você vai querer já eliminar o vou pensar. Vamos para a próxima. Aí você vai apresentar a sua solução e o seu diferencial competitivo. Por isso que eu falei que você precisa de um diferencial competitivo para vender. Por que você é diferente do mercado? Se eu vou apresentar e me comparar com o mercado, precisa ser diferente. Pedro, mas eu tenho um açougue, como é que eu sou diferente de quê? Na sua forma de atender. Acredite, a sua empresa é sua imagem e semelhança. Assim como você é imagem e semelhança dele, você criou a sua empresa, ela é a sua imagem e semelhança. Eu vou te dar uma notícia, inclusive, se você olha para lá e reclama todo dia, você está olhando no espelho e reclamando todo dia de você mesmo. Porque é a sua imagem e semelhança. É um reflexo, não tem jeito. Então, o seu diferencial competitivo está dentro de você. O que eu vejo é muitas empresas copiando coisas do mercado. O mercado não precisa de cópia, deixa com o original que está bom para caramba. Não copie ninguém. Tenha coragem de olhar para dentro e ver por que você é diferente. Onde você é diferente aqui? E aqui você vai colocar no seu negócio. É o seu jeito de ser, o seu dom. O seu dom tem que estar espelhado no seu negócio. Se a sua empresa é um ministério que deveria ser, ou você só não descobriu que ela já é um ministério, o seu dom tem que estar espelhado no seu negócio. Aí ela vai ser única, porque você é único diante de Deus. E aqui está o seu diferencial competitivo. Põe no próximo. Aí você vai mostrar as transformações e os benefícios que aquilo gera. E prova social, ou seja, depoimentos, certificados, uma forma de provar que o que você falou é verdade. Gerei mais dopamina aqui. Diferencial competitivo é vantagem, gera dopamina. Aqui, transformações e benefícios. Prova social, dá segurança, gera dopamina. Use depoimentos dos seus clientes, pesquisa dos seus clientes. Quem já comprou de você, que pode atestar que você realmente é muito bom. Ofereça isso para o seu cliente. Ou, se for algo técnico, um laudo de garantia. Ou algo que garanta que o cliente fique tranquilo para você vender. Próximo. Aí você vai fazer o fechamento. Aí no fechamento, você vai perguntar o seguinte: e aí, gostou? Aí você vai falar para ele assim: quais são as 2 coisas que você mais gostou? Por que você está fazendo isso? Ele está vendendo para ele mesmo. Ele está falando do que ele mais gostou do seu produto ou serviço. E a voz que ele mais confia é na dele, muito mais que na sua. Então você vai falar para ele falar para você. Tá? E aí você vai ter certeza, é isso que você está buscando, é isso que você quer? O que o cara está querendo perguntar aqui? Está querendo perguntar o preço agora, não é? Tá, é isso, mas quanto... Não, mas antes de a gente chegar no preço, isso te atende? É exatamente o que você está buscando? Sim. Por que eu estou perguntando isso aqui antes de mostrar o preço? O vou pensar só vem depois do preço, gente. Pode perceber. Aqui eu estou eliminando o nível de... Eu estou eliminando, não, baixando o nível de vou pensar. Eliminar é impossível. Não existe. Tá? Algumas pessoas vão falar para você ainda vou pensar. Mas aqui eu já baixei muito o nível do vou pensar. Demais, demais.
E aí, tendo isso, ele falou sim, aí você vem para o preço, que é a etapa 6. E no 6 aqui para mim. Aí você vai comparar com o mercado. Se fizer sentido, se você estiver abaixo do mercado, compare, senão não compare, certo? Aí você vai valorizar os benefícios, certificar que aqueles benefícios vai ser para ele mesmo, ancore o preço. O que é ancorar o preço? Olha, normalmente o meu preço é tanto, mas nesse mês aqui, se for possível isso, tá? A gente está com promoção X, mas para a pessoa que entra a primeira vez na loja, para criar a urgência. Você tem que ancorar o preço e criar uma urgência. Eu vou dar um exemplo prático, vai ficar mais simples, tá? E no final, o último item, você fala, e aí, você consegue me avaliar tudo, meu atendimento, o que você recebeu, e você consegue me indicar alguém? Pedro, mas você acabou de vender e já perde indicação. Ai, credo, não vou incomodar? Para com isso, meu irmão. Se você acredita no que você está vendendo, peça indicação, porque tem mais pessoas que precisam daquilo. Não tenha receio. Eu vou dar um exemplo aqui do começo. Uma vez eu fui comprar, eu sempre dou esse exemplo porque ele é perfeito. Uma vez eu fui comprar colchão. Tá? Aí eu entrei na loja, um vendedor muito bom mesmo. Aí ele falou o seguinte, oi, tudo bem? Estou buscando colchão. Tem algo incrível que chegou, uma novidade. Nitidamente, ele tinha feito um curso na fábrica que fabrica aquele colchão. Ele me explicou tudo sobre o sistema de fabricação da mola ensacada. Aí falou como é que era, o tipo de aço que usa, a forma, como é que é o ensacamento dela, e papapá. Ele explicou tudo maravilhoso. Eu falei, quanto é que custa? Ele falou, tanto. Aí viu o que eu falei para ele? Vou pensar. E fui para... Porque eu não conhecia, nem tinha visto aquilo aí. Aí fui na próxima loja. Aí o cara me recebeu, olá, tudo bem? Tudo já. Meu nome é Fulano de Tal, eu sou especialista na ciência do sono. Certo? E nós temos várias opções aqui para o senhor ter o melhor sono possível. O senhor é casado ou solteiro? Eu sou casado. O senhor dorme com a sua esposa? Ele tem que perguntar, certo? O senhor dorme com a sua esposa? Sim, durmo. Ele falou, o senhor sabia que durante o dia o nosso cérebro inflama, e ele só desinflama à noite, quando a gente atinge o sono REM? Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que meu cérebro estava inflamado. Percebe? É uma dor que eu nem sabia que existia. Aqui, ó. Está aqui ainda. Uma dor que eu nem sabia que existia. Ele está me colocando uma dor, ele não está vendendo ainda. Certo? E me fez uma pergunta. Ele falou assim, isso só desinflama quando atinge o sono REM. E sabe o que acontece? Se você dorme num colchão tradicional e sua esposa se mexe, não é que você chega a acordar, você só sai do sono REM. E você não desinflama o seu cérebro à noite. E você acorda novamente com o cérebro inflamado. Isso baixa a produtividade, isso dá cansaço. Olha só, não falou nada do colchão ainda. Aí vai para o passo 2. Olha, eu vou te apresentar uma solução que a gente tem aqui para isso. Eu queria que o senhor me avaliasse no final da minha apresentação. Pode ser? Porque a gente trabalha de forma muito personalizada e eu me importa com cada pessoa que entra aqui que avalie meu trabalho. Pode ser? Pode. Já deu outro sim para ele. Aí ele falou assim, existem outras soluções no mercado. Lembra que tem que ter 2 soluções? Existem outras soluções no mercado. Você já viu esses colchões box que tem uma divisão no meio? Aí sua esposa pode se mexer, que realmente a senhora não mexe. Mas é desconfortável aquela divisão no meio. E tem o nosso sistema aqui, que é o de mola ensacada. Aí ele explicou tecnicamente, de forma muito mais direta, sem dar uma aula sobre aço 1045, aquele troço todo, como é que funciona. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou os materiais, todo o diferencial competitivo que tinha. E aí ele falou assim, eu consigo te provar. Ele pegou um copo d'água, colocou do lado do colchão e foi do outro lado e sentou. Falou, pode perceber, o copo nem se mexe. Eu falei, nossa, incrível. Está provando para mim. Lembra que é outro passo? Que é mostrar a prova social. E ele mostrou um laudo científico comprovando aquilo que ele estava falando. E ele falou assim, o que o senhor achou? O que o senhor mais gostou nesse colchão? Lembra? Perguntar que a pessoa gostou? Aí eu falei que eu gostei e tudo mais, vendendo para mim mesmo, certo? E eu estava querendo saber o quê? O preço logo dele ali, né? Ele falou assim, e o senhor acha que é isso que o senhor está buscando? É isso que o senhor está querendo? Eu falei, é exatamente isso que eu estou querendo.
Se o preço estiver de acordo, o senhor está... Não, lógico. Inclusive é o seguinte, nós estamos com uma promoção aqui. A pessoa que entra na primeira visita na loja, quando compra o colchão, ganha 2 travesseiros. Travesseiro com a tecnologia, ele explicou a tecnologia do travesseiro também. Certo? Aí me falou o preço, e adivinha o que eu fiz? Comprei, está lá em casa. E minha esposa pode pular do outro lado da cama. E aí eu estava fazendo, depois que fechou tudo mais, eu falei, o senhor conhece mais empresários que passam por esse problema, que precisam trocar de colchão? O senhor consegue me indicar? E pedi indicação. Você percebeu a diferença de pitch? Por isso que eu falei que os pitches que vieram aqui, essa parte de amplificar a dor no começo, eu senti falta. Explicaram como é que funciona a empresa, mas da 4ª etapa para lá. Pedro, você só tem 1 minuto. Dá para fazer isso em 1 minuto. Acredite em mim. Então, foram da 4ª para lá. Então, precisa voltar. E essas perguntas poderosas que fazem diferença. Quer ver? Coloca o próximo slide para mim. Olha só. Isso aqui é um mentorado meu. Olha o texto. É bem escrito. Ó. Na RNext, somos apaixonados por levar as melhores soluções tributárias para os nossos clientes. Acreditamos firmemente que os empresários precisam de motivação econômica para continuar investindo, gerando emprego e renda, e colhendo os merecidos frutos do seu investimento. Por nossa experiência, sabemos que nesse trabalho não representa apenas a injeção de motivação, como também, muitas vezes, recoloca as empresas no mercado, potencializando seus resultados e melhorando sua competitividade, multiplicando a circulação de bens, serviços e fomentando a economia de uma região. Uau! Alguém sentiu vontade de procurar esse cara, não? Zero, né? Eu falei, cara, vamos mudar esse pitch? Eu sei que você escreve muito bem. Imagina um cara técnico. Muito técnico. Certo? E vou falar uma coisa para vocês. A parte técnica é uma coisa. Tem uma pesquisa em Harvard que fala o seguinte, que antigamente se falava de cliente satisfeito, não é? O cliente satisfeito é aquele cliente que compra muito bem. Você sabe o que se fala hoje? Cliente emocionalmente envolvido. Um cliente emocionalmente envolvido, ele gera 62,5% mais receita, 62,5% mais receita do que um cliente satisfeito. Aqui, não emociona ninguém. Não tem uma conexão emocional. Então, entenda o seguinte, venda não é só o pitch que eu ensinei de forma fria. Você tem que se importar com a pessoa, de verdade, para ele fazer sentido. Senão a técnica é fria e não conecta. Entenda isso. Você tem que amar pessoas. Se você não amar o que você faz e amar a pessoa que você está vendendo, não cola. Pode ser a técnica que for, volta para o vendedor que está tentando arrancar o dinheiro. Se não tiver o amor envolvido. Ame as pessoas de verdade. O amor é não esperar nada em troca, é expandir o próximo sem esperar nada em troca. Então, no momento da venda, eu não estou esperando que ele compre de mim. O que eu quero é agregar valor na vida dele. E aí a gente mudou esse texto aqui, porque esse aqui era um anúncio dele na internet. Põe o próximo. Você sabia que 95% das empresas pagam mais impostos que deveriam, segundo a pesquisa do IBGE? 95%. O que coloca aqui? Caramba, se é 95%, provavelmente eu estou nesse meio, né? A RNext tributária é capaz de retornar esses valores para o caixa da sua empresa de maneira totalmente segura. Ficou até mais claro o que ele faz aqui, não ficou? E você não vai pagar nada por isso. Nossa avaliação é totalmente gratuita. Esse ano já economizamos 2,7 milhões para os nossos clientes. Agende sua análise agora com os nossos especialistas. Ponto. Falou muito menos. Mostrou a dor. Certo? Mostrou uma grande vantagem, que é totalmente gratuita. Colocou uma prova social, sem mostrar nome de ninguém. Lógico, tem que ser verdade, né, gente? Somos crentes, certo? Vai falar mentira, né? E aqui, um convite, um CTA, uma chamada para ação. Era aquele texto, não gerava nada. Esse texto aqui gerou muitos leads na internet. Percebeu a diferença? É os 7 passos de uma maneira relâmpago. Gente, demorou alguns segundos para ler isso aqui. Para falar, então, demora menos ainda. Se eu vier aqui fazer um pitch, por exemplo, o elevator pitch aqui, é isso aqui, ó, pum.
Já passou a mensagem e acabou. Só que de uma maneira estruturada. O que eu quero que você faça agora, esses 7 passos, e você aplique na sua empresa. Coloque lá de verdade. Que você coloque isso em prática. Se você não colocar em prática, não vai gerar resultado. Agora, a estatística mostra que só 20% das pessoas que estão aqui vão colocar em prática. Só 20%. É incrível. É mais ou menos o seguinte. Você está cavando um buraco com as mãos, eu chego com uma pá, e você está lá. Aí você fala, Pedro, o que é isso aí? Isso aqui é uma pá. Para que serve? Para cavar buraco. Isso é uma ferramenta para cavar buraco. Nossa, que legal, né? Ah, beleza, coloca aí de lado que eu estou ocupado aqui, daqui a pouco eu pego. É assim que quando você vem numa palestra e não põe em prática. Exatamente. Nossa, que legal que o Pedro ensinou lá na palestra. Que interessante. Aí você vai voltar segunda-feira e continua vendendo do mesmo jeito. Eu queria um compromisso aqui. Quem que vai tentar colocar em prática? Levanta a mão. Mano. Beleza, é isso que eu quero. Eu quero que você coloque. Vamos quebrar essa estatística aqui, não é? Nós estamos do reino de Deus, gente. Não tem que furar as estatísticas desse mundo, não vale para a gente, não. Eu quero que você coloque em prática de verdade. Quanto tempo que eu tenho ainda? Já estourei, não? Então, beleza. Cadê os 5 que fizeram o pitch aqui? Vou propor uma coisa para vocês. Eu queria que vocês refizessem, não hoje aqui. Manda para mim. Pode ser? E eu vou tentar ajudar vocês nisso aí. Beleza? Vocês viram uma... Vocês tiveram algum insight com o que eu coloquei no 7 passos aqui? Não? O que mudar? Já caiu a ficha do que mudar? Pois para mim já valeu a pena. Tá? Para mim já valeu a pena. Então legal. Mas faça, manda que eu vou tentar dar uma ajustada e ajudar vocês nisso aí. É rapidinho, gente. Então faça o texto, exatamente como isso aqui que eu coloquei aqui. Né? Você viu o anterior esse aqui? E lembra que é 1 minuto, é rapidão. Puf, mas tem que ser algo impactante que tem esses componentes todos aqui. Beleza? Eu posso até fazer o seguinte. Se quiser os 7 passos, eu posso mandar, não sei se tem um grupo do WhatsApp aqui, se tem? Tem? Eu mando 7 passos para vocês escritos, para vocês poderem ter esse material, olhar e refazer o de vocês. Pode ser? Beleza? Então tá bom. Põe o próximo slide para mim. Eu quero que vocês lembrem de uma coisa que tu vai fazer no pitch. Restaurante, ele não faz comida, ele soluciona problema. Como assim? Vamos supor que aqui fosse um prédio comercial, vários andares. Pessoal que recebe um VR, sei lá, de 40 pila. E tem 1 hora para comer. E aí, o cara vê que não tem nenhum restaurante na região aqui. O cara monta um restaurante aquilo, com 5 filas para pegar a comida. Que consegue atingir todo mundo. É rápido, você entra numa das filas, então você sabe que você vai chegar ali, em 5 minutos você está com o seu prato pronto e você come no valor justo. Ou seja, é lógico que a comida tem que ser boa, mas o que vai fazer esse restaurante girar não é a comida dele. Porque pode ter uma comida maravilhosa do lado, à la carte, que demora 30 minutos para chegar o prato na mesa. Vai resolver o problema? Não. Então, seu negócio, ele não entrega aquilo, ele resolve um problema. Qual que é o problema que o seu negócio resolve? É isso que precisa vender, é isso que vende. Porque se eu chegar, vamos supor que eu vou fazer uma propaganda nesse prédio. Olha, garantimos que você consegue entrar no restaurante e sair em tantos minutos com uma refeição maravilhosa. E sua dor caramba, só tenho 40 pila, que é o meu VR, e eu tenho 1 hora para comer, mas até eu descer o elevador, chega lá, me sobra 30 minutos. É uma dor. E aí você vem exatamente com essa solução. É isso que vende. Põe o próximo slide para mim. Ninguém compra produto cosmético, compra beleza. Ninguém compra seguro, compra segurança. Ninguém compra colchão, compra descanso. Ninguém compra carro, compra status. Vamos ser sinceros, gente? Faz sentido pagar, sei lá, 600 mil num carro? Não faz, logicamente não faz sentido. Tanto é que a geração Z agora não quer nem ter carro, já percebeu ou não? Não quer ter carro. A minha filha não quer carro, não sei como entender. Eu não quero nem tirar a carta, eu que forçar ela a tirar a carta. É muito louco isso. Então, comece a entender que
os grandes produtores desses carros de hiperluxo, para as novas gerações, vão ter que repensar a forma de fornecer isso tudo. Porque não existe esse problema de querer, eu preciso mostrar meu status com o carro que eu tenho. Tem muita gente presa a isso ainda, mas as novas gerações não estão mais. Então, entenda o problema que você vai solucionar, muito mais do que o produto que você vai entregar. Entendeu? Beleza? Ficou clara a mensagem, gente? Põe o próximo slide para mim. E aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu falei só sobre pitch. Existe uma coisa que são canais de venda. E toda empresa precisa ter pelo menos 4 canais de venda. É por onde o seu cliente chega. E para cada canal de venda, eu preciso ter um pitch diferente. Um pitch pela internet é diferente, um pitch de ligação é diferente, um pitch em ponto físico é diferente. Eu preciso ter pelo menos 4 canais de venda na minha empresa. É obrigado? Não, não é obrigado, Pedro, mas eu sugiro isso. Porque se você tiver um canal de indicação, é um deles. E a maioria das empresas hoje vivem de indicação. E nem esse canal está bem estruturado. Sabe por quê? Como é que é o seu canal de indicação? Ah, quem quer me indica. Isso não é um canal estruturado. Está totalmente refém do mercado. Aí sabe o que acontece? Que eu pergunto para esses empresários. E aí, como é que foi esse mês? Ah, esse mês o mercado está fraco, ficou ruim. Porque, na verdade, você está esperando o cliente alguém te indicar. Como é que é um canal de indicação bem estruturado? É você pedir indicação. Estruturar, ter uma meta, quantas indicações eu quero ter por mês. Porque eu sei de cada tantas indicações, eu consigo conversar com tantas pessoas, que eu fecho com tantos clientes e faturo tanto. É um funil. Se você não tiver essas metas todas, para cada canal, e uma estratégia de cada canal, você não vai vender. Você precisa estruturar todos os canais de vendas da sua empresa com uma estratégia para cada canal, com números. E semanalmente, você vai olhar aquilo. Não é no final do mês. Essa semana, então, se eu quero 50 indicações por mês, quantas por semana eu preciso ter? E quantas por dia? Porque o que acontece? O que eu vejo muito? Chega para o coitado do vendedor. Seguinte, cara, ó, 200 mil de venda esse mês, hein? Você que tem média, vamos lá. E o cara beleza, não, então vamos lá. E pá, e você larga o cara e vai. O que você vai fazer no final do mês? Cobrar se ele bateu a meta. Não. O que ele precisa? De uma meta de comportamento. Mais ou menos o seguinte, vou emagrecer 10 quilos em 3 meses? Quem topa? Só eu? Não. 10 quilos em 3 meses, beleza. Vamos lá, vamos. A gente sai daqui pá, e vai direto para a praça de alimentação ali do shopping. Não tenho muita vontade de emagrecer os 10 quilos. O que eu preciso falar para você? Olha, é o seguinte. Meta, emagrecer 10 quilos em 3 meses. Você vai ter que fazer exercício todos os dias, 15 minutos por dia. Você vai consumir tanto de caloria e beber tantos litros d'água. Eu não falei dos 10 quilos, eu falei do comportamento que ele precisa ter para provavelmente ele emagrecer 10 quilos ou perto disso. E é isso para o seu vendedor também. Quantas ligações ele precisa fazer por dia? Está claro isso para ele? Como é que é a abordagem na ligação? Você já estruturou isso com ele? De tantas ligações, quantas vendas ele tem que ter? A cada 10 ligações, uma venda? A cada 50 ligações, uma venda? Eu preciso determinar isso no meu fluxo. Isso é papel seu, empresário. Determinar no meu fluxo isso, colocar como metas, desenhar a estratégia, montar o pitch perfeito e colocar para eles, agora joga. E vou olhar. Acompanho. Depois de 2 dias. E aí, como é que foi? Olha, eu não estou conseguindo ligar porque as pessoas não me entendem. Como é que você está fazendo? Onde está buscando? Como é que é a sua lista de leads? Onde está gerando essa lista? Ah, mas olha, eu estou conseguindo ligar. Então, beleza, agora já demos um passo para frente. Ah, mas olha, na ligação eu não estou convertendo em vendas. Como é que está a sua ligação? Liga aí para eu ver como é que está. Deixa eu ligar uma vez para ver como é que está. Ó, faz assim, ó, você percebeu que ele falou isso? Eu falei, você vai treinando o seu vendedor na estratégia que você montou. E não só cobrando para ele ligar mais uma vez. Não resolve. Eu preciso fazer isso constantemente. Pelo menos semanal. No começo tem que ser diário. A hora que ele começou a pegar o jeito, você pode fazer semanal, mas mais do que semanal não adianta. Não adianta eu fechar o mês e ver como é que foram as vendas. Não dá tempo de reagir, o mês passou.
Aliás, o fechamento financeiro da sua empresa precisa ser semanal também. Pedro? Olhar indicadores de fechamento financeiro. Um ano tem 12 meses. Se você olhar uma vez por mês, você vai olhar 12 vezes no ano para o fechamento da sua empresa. Não dá para mudar a rota assim. Se olhar uma vez por semana, eu vou olhar 52 vezes no ano. O calendário alemão é em semanas. Se eu olho 52 vezes no ano, eu consigo fazer 52 ajustes. E aí eu te garanto que o resultado muda. Eu transformo um ano de 12 meses em um ano de 52 meses. E a sua parte de vendas é a mesma coisa. Então você precisa estruturar esses canais todos, tá? E aí olhar isso pelo menos semanal. E aí você vai dando suporte para os seus vendedores, para que eles possam atingir aquilo junto contigo. E eu já fiz isso muitas vezes. O vendedor fala, não está dando, não dá. E eu sei que o processo está bem elaborado. Me acompanha um dia, eu vou vender junto contigo. Faça isso. Mostre para ele que dá. Está vendo? Dá para fazer. É só você acreditar, muda isso, muda aquilo, e mostra para ele que dá. Senta lá e faz isso. O negócio é seu. Você precisa saber pilotar. Quem empreende precisa saber vender. Pedro, eu não gosto de vender, então não dá para empreender. Tem algo muito errado. Você não tem orgulho daquilo que você está fazendo. Eu prefiro ficar lá no planejamento. Não, você tem que gostar de vender. Porque é o orgulho seu de falar da sua empresa para as pessoas. Fazer a razão dela existir chegar no mercado. Só que lembre-se, o mais importante disso tudo é que a sua empresa é um ministério. Tudo isso é para gerar recursos para o reino, para a sua família, mas para transformar vidas. Beleza? Põe o próximo slide para mim. E aí, Pedro, eu não sei como fazer tudo isso. Põe o próximo. Então a pergunta é com quem? Procure pessoas que já estão vendendo mais que você. Procure pessoas que já sabem, que já percorreram. Isso aqui, esse networking aqui é maravilhoso. A pecinha que falta no seu quebra-cabeça está dentro de alguém aqui. Acredite nisso. É verdade. Essa conexão é muito rica. Então procure com quem? Põe o próximo. Eu quero entregar para vocês, eu falei sobre vendas. Eu quero entregar uma super aula de como você aumenta o seu lucro. Como eu falei, vendas é maravilhoso, desde que você tenha lucro. Porque vender um monte sem lucro não resolve, certo? É uma aula de 45 minutos, direto ao ponto. Só que eu quero que você assista de verdade. Se você não vai assistir, não escaneie. Ou se você vai assistir. Eu quero que você põe em prática, de verdade. Eu estou comprometido com o seu resultado. Se você não me segue, segue lá. Quem não me segue ainda? Ainda, né? Ainda. Pode começar a seguir agora, certo? E se por acaso você tiver alguma dúvida, não conseguir acessar a aula, pode conversar com a Thalita, desse número aqui. Se de repente o QR Code não deu certo, tudo mais, pode ligar que ela vai dar um jeito de você conectar. Ou na hora de acessar a aula, de algum problema, enfim, o que você precisar, pode ligar. Tá? E põe o próximo slide para mim. Eu queria propor um desafio de 60 segundos para vocês agora. Eu quero mostrar para vocês que técnica e método muda resultado. São 60 segundos, rapidinho. Eu só preciso do empenho de vocês. Topa, não? 60 segundos? Eu vou mostrar aqui, não foi eu que inventei isso não, isso é bem antigo, inclusive. É uma folha cheia de números, que vai de 1 até 54. E eu quero que você localize todos os números na sequência. Vai estar tudo embaralhado os números. O 1, o 2, o 3, e você vai procurando na folha onde está cada número, indo até o 54. Eu vou dar 60 segundos para você fazer isso. E acredite, nenhum número fugiu, eles estão todos aí. Certo? E você tem que ir na sequência, certo? Eu vou dar 60 segundos. E depois eu vou ensinar uma técnica para você localizar esses números. E eu vou falar para você que eu vou triplicar a sua performance. Eu vou triplicar a sua performance com algo que você não sabe ainda, que é um método que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, quem que pode contar 60 segundos para mim, que eu estou sem nada aqui? Conta aí, não? Preparado? Então, pode pôr. Olá, vamos lá, manda bala. Tem 60 segundos. E quando faltar 10 segundos, você me fala para eu fazer uma contagem regressiva, fazer uma pressão aqui. Vai lá. Vai achando na sequência, número a número. Deixa eu trocando de lugar aqui para atrapalhar um pouco vocês, olha lá.
Assim, né? Vai lá. Vai na sequência. Tá difícil, né? Eu sei. Parece que sumiu. Não sumiu. Ele está aí, viu? Sumiu não. Ele está aí. Vai lá. Quando faltar 10 segundos, me avisa. Vai na sequência. Quanto tempo falta? Falta 18? Falta 10, você me avisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parou. Olha para o tio agora aqui, não é mais para lá não. Quem conseguiu mais de 30? Verdade? Ó. Mais de 20. Abaixo de 20. A grande maioria chegou no 7, 8, 14. Fica entre 15 e 7. A grande maioria. Caramba, entre 15 e 7. Eu vou mostrar algo aqui que você vai fazer, agora ficou fácil, eu sei. Mas é algo que vocês não sabiam, que eu sei, que é um método, uma técnica, porque quem já passou por isso e sabe como tem um caminho mais fácil. Coloca o próximo slide para mim. Olha lá, o 1 está no primeiro quadrante, o 2 está no segundo, o 3 está no terceiro, o 4 tá, e assim vai, na sequência, e volta para lá. Eu vou dar 15 segundos agora, eu quero que vocês contem novamente. Vamos lá, 15 segundos, pode começar. Manda bala. Manda bala, vai lá. Agora está fácil, né? Agora facilitou demais. 15 segundos, hein? Conta aí para mim. Tem alguém contando aí, não? Ninguém contando 15 segundos. Esqueceram os 15 segundos. Vamos lá. Vamos lá? Pode ser? Já deu aí? Bom, chegou agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem pelo menos dobrou na metade do tempo? Se você dobrou na metade do tempo, quer dizer que você quadruplicou a sua performance. Concorda comigo? Em cima de um negócio que você não sabia. Acredite, tem algo que você não sabe que pode mudar a história do seu negócio. Por isso que a capacitação é tão importante, gente. Método muda resultado. Isso que eu ensinei para você dos 7 passos. Muda resultado, acredite. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que aplicam e mudam resultado. Então eu quero que você coloque isso em prática. Eu faço isso para te incentivar a colocar em prática. Você imagina só, se a gente tivesse uma entrevista de emprego, eu e você. Eu já sabia disso aqui, isso aqui era seria um teste. Aí eu vou dar 30 segundos, eu terminei, 10 segundos. Você fala, como assim? Esse cara deve ser um gênio. Esse cara tem um superpoder. Não tem superpoder. Só sabia algo que você não sabia. E é exatamente isso. De repente você olha para algumas empresas e fala, nossa, não tem nada assim demais. A diferença é que tem um método, uma técnica, isso muda resultado. Coloca para mim o próximo slide. Quem você é, construiu a sua empresa. Dá um pause, espera, desculpa. Eu vou mostrar para vocês agora aqui um vídeo rapidinho do método Infinity. É um método que eu treino empresários. São 3 dias de imersão, onde você vai começar às 8h30 da manhã e vai até às 8 da noite, mais ou menos. E é um bootcamp, praticamente, não é um treinamento. Por quê? Você vai vir, são poucas pessoas na sala, são no máximo 40 empresas na sala, não pode ser mais do que isso, tá? Por quê? Porque eu quero intervir na sua empresa. Se eu encher um auditório de gente, eu não consigo intervir. Fica como se fosse uma palestra. E palestra eu não consigo entender o seu problema e ajustar para a sua empresa. Então você vai receber um book de ferramentas, eu vou explicar a técnica e aí nós vamos adaptar para a sua empresa lá durante esses 3 dias. Você vai sair no final do 3º dia com esse book pronto de ferramentas, como aplicar na sua empresa, pronto para colocar em prática. Porque eu tenho esse compromisso de ir lá e você conseguir colocar em prática de verdade. Algo que vai transformar você e a sua empresa. Nós vamos tratar você como empreendedor e tratar a sua empresa como empresário, as duas coisas. Tá? E vou colocar um vídeo aqui rapidinho para vocês entenderem como é que é mais ou menos. E você vai ver que tem pouca gente, que é de propósito isso. Não são muitas vagas, são poucas pessoas. Só que muda resultado de verdade. Coloca para mim o vídeo. Quem você é, construiu a sua empresa até agora.
Tá cheio de problema lá? Você que construiu isso. E nota que eu dou para gestão da minha empresa, gestão de pessoas. 6. Você é nota 6 com gestão de pessoas. Você vai transformar quem você é e transformar a sua empresa. Então precisamos acordar para isso. Vale a pena, porque o que eu aprendi aqui, eu já fiz milhões de cursos, tenho 35 anos, sou pós-graduado, mestre em Direito, e o que eu vi aqui não vi em lugar nenhum ainda. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com uma segurança muito maior para corrigir minhas falhas de gestão e atingir as metas que a gente busca na empresa. Neste ano, o primeiro trimestre, nós tínhamos já 70% do faturamento total. Eles são aqui da Past Church, né? 70%, gente, em 3 meses do que a gente faturou no ano passado. É muito engraçado como que as informações vêm diferente para mim agora. Eu tenho uma outra visão do que eu tinha antes. Tudo isso por conta de ter feito o Método Infinity, sendo acompanhados. Já vem tendo aquela consciência, que você fala muito de consciência. Sim. É consciência. Então a gente vem com aquela consciência, não é para fazer assim, você tem que fazer dessa forma. E o Pedro, pela tua experiência, sempre tem uma solução. É incrível isso, porque assim, a gente fica assim, não tem solução. Não é possível, olha aqui, essa pessoa ali, o meu processo. Não, calma, vamos medir, vamos falar. Já cobrou? Aí você fala, nossa, eu não sei nada. A concorrência te incomoda muito. É você que não descobriu ainda o seu diferencial competitivo, que você for diferente do mercado, você para de competir com eles. Você é o seu principal concorrente. Você joga outro jogo. Eu indico o Método Infinity, superou as minhas expectativas, aprender a delegar, criar processos, arrumar a casa pro crescimento. Inclusive, eu já implantei uma ideia que o Pedro deu até lá na primeira reunião. Depois que eu implantei isso, já no primeiro mês já veio o resultado. Consequentemente, a margem também melhorou. Posso falar para a pessoa que tudo que ele já buscou aqui no Método Infinity ele encontra. E eu com certeza vou levar isso para o resto da vida e indicar mais pessoas. Venha que vale a pena. E aí... E sabe o que é legal? Tudo que eu ensino é baseado em princípios cristãos. Tudo. Então você vai, inclusive, aprender como colocar a sua empresa como um ministério. Porque a gente fala muito, sua empresa tem que ser um ministério, mas tem muitas dúvidas no dia a dia. Como fazer? Então, isso, inclusive, é colocado dentro do método. Tá? E transforma vidas de verdade, isso é muito legal. E que nosso objetivo principal é vocês crescerem e, lógico, implantar o reino através da empresa de vocês. E eu vou fazer o seguinte, aqui também na Past Church. Eu vou liberar 5 vagas pela metade do preço. Aqui, para quem quiser, vai ser dia 13, 14 e 15 de junho, o próximo Método Infinity, é lá em Alphaville. Tá? Então, eu vou liberar aqui 5 vagas, só que é o seguinte, você vê que são poucas pessoas. Não tem muita... São poucas pessoas na sala. E o que eu vou fazer? De repente, se você não conseguir para essa turma, você pode já... fala com a Carla aqui para você ir na próxima, se não houver vaga nessa turma. Eu sei que ainda tem vagas, mas eu vou liberar 5 aqui com metade do preço. O que eu vou pedir só que você faça hoje? Procure a Carla. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Sacanagem, né? Procure... Eu não tenho juízo nenhum, né? Sabe o que acontece? A última vez que a Carla se enganou foi quando ela pensou que estava errada. Entendeu? Então, procure ela aqui no final, dê seu nome para ela, se você se interessou, para depois você receber mais informações, mas tem que ser hoje, que as 5 primeiras vagas vai ser metade do preço. Combinado? Pessoal, era isso que eu tinha para entregar para vocês hoje. Espero que tenha causado muita dúvida, não é? Para vocês buscarem esse conhecimento. Eu vou entregar também... Vou falar para o Roberto, esses 7 passos por escrito para vocês conseguirem aplicar, e eu quero um compromisso que vocês apliquem. Beleza? Esse é o pessoal. Muito obrigado.